Olá pessoal, sou o professor Elton, estamos aqui para a nossa segunda parte da primeira aula dos sistemas de combustível do motor. Temos aqui o nosso roteiro, já falamos na primeira parte sobre combustível, tipos de combustível, então já marcamos ali visto. Agora temos em negrito aqui o que a gente vai falar agora. Então, características da gasolina de aviação e propriedades da gasolina de aviação. Então, características e propriedades da gasolina de aviação. Ela consiste quase que inteiramente de hidrocarbonos. O que tiver em negrito ou bem destacado, anotem, muito importante, pode cair na prova da ANAC, beleza? Tudo é importante, mas tem algumas peças-chave aí que vocês podem anotar ou marcar. O que eu considerar muito importante também, eu faço uma marcação aqui, tá certo? Então, algumas impurezas na forma de enxofre e água dissolvida estarão presentes. Aditivos, são aditivos, né? Na gasolina de aviação, né, contém aditivos o negrito aí de novo, em quantidades muito pequenas, normalmente mensuráveis em partes por milhão, tá? Pequena mesmo, com o objetivo de fornecer qualidades especiais ou melhoradas. Então aqui a gente tem a representação aqui, né? A Avigás, né? 100 LL, esse LL significa low lead. O que é low lead? Um nível de chumbo. Lead significa chumbo em português, né? E a grade 100 ali, né? Falando sobre isso, a gente tem octanagem. O que é a octanagem? É a capacidade de um combustível sofrer uma compressão sem que ele entre em ignição, né? Então, quanto maior esse número que a gente visualizar aqui, ó, 100, 130, 80, esses números que vocês estão vendo aqui, quanto maior a octanagem dele, maior a capacidade de resistência, né? Então, aqui a gente tem as cores também, que são importantes. Vou colocar a caneta aqui para a gente, opções de ponteiro, vou marcar esse texto aqui, ó. Então, ó, o Avigás de 80 a 87 é vermelho, apesar de eu não estar colocando a cor vermelha, mas está tudo certo, vocês estão entendendo. Então, 100 a 130 na cor verde, 115 a 145 roxo. O 100 low lead, né, um chumbo, é azul. Então, ainda sobre as características, né, aditivos chumbo tetretil. Para que serve esse lead, né? Olha o low lead aqui, ó, mostrando para vocês. Sigla TEL aqui, né? A gente tem o chumbo tetretil que serve, né, para melhorar a performance do motor, né? A gente está falando sobre performance. Se ele é adicionado separadamente, queimará, formando óxido sólido de chumbo, que permanece no interior do cilindro. Isso é bom? Não, isso é ruim. Então isso pode danificar o motor. Então por isso que alguns países, como na Europa, por exemplo, não são autorizados esse tipo de combustível, né, esse Avigás low lead, ele não é permitido. Nos Estados Unidos, ele é permitido em um nível muito baixo. Já no Brasil, é permitido um nível até mais alto que nos Estados Unidos. Aditivos antidetonantes reduzem a tendência de detonação da gasolina, aquilo que a gente está falando sobre octanagem, né? Evitando grande risco de explosão do combustível dentro da tubulação de transporte e também dentro da aeronave. Então imaginem o risco que seria corrido se não tivesse um aditivo de antidetonante, né, podendo causar um acidente muito grave. Então temos o antioxidante, né? Ele previne a formação de alguns depósitos no sistema de alimentação de combustível, inibindo também a formação de elementos peróxidos no combustível. Resumindo, evitar a ferrugem dentro das tubulações, né? Evitar a oxidação, né? Corrosão, porque a gente sabe que na composição do combustível também tem água. E a água, a gente aprendeu sobre os tipos de corrosão. A água pode proporcionar um processo de corrosão e até acelerar um processo de corrosão. Então, os antioxidantes são preventivos na formação de gomas, borras que tendem a se formar nos combustíveis.
Vamos lá. Dissipador eletrostático. Sabemos que a aeronave voa em alta velocidade. Alta velocidade, temos atrito com o ar. Atrito com o ar, a gente desenvolve eletricidade estática na estrutura da aeronave. E essa eletricidade estática, o que ela pode causar? Ela pode causar uma explosão se entrar em contato com o combustível, né? Porque gera-se uma centelha, que é exatamente o que acontece lá na vela dentro do cilindro. Então imaginem, aconteceu uma descarga eletrostática, em contato com ar e combustível, vai gerar uma explosão, né? Fogo, explosão. Então é adicionado um combustível dissipador eletrostático, exemplo é o STADIS 450, coloquei a imagem aqui para vocês. Perdão. Aditivos anticorrosivos inibem a corrosão da parte metálica do sistema de alimentação e de armazenamento de combustível. Né? Isso aí é específico para corrosão mesmo. Anticongelante, importante também, né, galera? Então imaginem, né? A gente está sobrevoando em um lugar extremamente frio, né? E como eu falei, o combustível também tem, em sua composição também tem água, e água pode congelar. Então, imagine o congelamento de combustível, vai obstruir as linhas de combustível, fazendo com que o motor apague. Então, existe um anticongelante. Também existe o sistema de aquecimento de combustível, que a gente vai falar na próxima aula. Mas existe também um aditivo anticongelante, né? A temperatura nesse limite chega a ser dezenas de graus abaixo de zero. Certas propriedades do combustível afetam a performance do motor. A volatilidade. A gente falou um pouquinho sobre a volatilidade na primeira parte. É a maneira na qual o combustível queima durante o procedimento de combustão. Então, a facilidade que ele tem de queimar, né? A facilidade que ele tem de se evaporar. Então, o valor de aquecimento e o valor de aquecimento do combustível. Também é importante conhecer o nível de corrosividade da gasolina, a gente falou um pouquinho sobre corrosão, né? Bem como a tendência de formar depósitos no motor durante o uso. É uma nota, né, sobre o que a gente comentou aqui, né? Então, a qualidade da gasolina vai interferir no processo de manutenção, no processo de funcionamento, na vida útil do motor. Então, existem todos esses critérios, né, todas essas propriedades que a gente tem que levar em consideração. Então, volatilidade. Aqui eu coloquei dois exemplos de motor aqui, né? Daquela mesma forma. Motor alternativo, por que alternativo? Porque ele alterna entre os 4 tempos, né? A gente tem a admissão, a gente tem a compressão, a gente tem a explosão e o escapamento. E é isso que faz cada cilindro se movimentar. Só que vocês estão vendo que os cilindros estão funcionando de forma alternada. Então tá aí o nome, motor alternativo. E aqui, da mesma forma também, só que em vetores diferentes. Volatilidade é a medida da tendência de uma substância líquida em vaporizar-se sobre uma dada condição, né? É o termo técnico porque eu falei para vocês. Ela deve ser bem controlada, porque o combustível deve queimar-se em forma de vapor. Caso a volatilidade for baixa, e este produzirá dificuldades em arranque e diluirá o óleo lubrificante do motor da aeronave. Então, ele não pode se queimar muito rápido e nem pode demorar muito para se queimar. Vamos lá, se ele não consegue se queimar completamente, o motor pode apagar, né? Se o combustível não vaporizar suficientemente rápido, poderá resultar de um aquecimento lento, uma aceleração pobre, além de uma distribuição desigual de combustível para os cilindros, ou até mesmo o caso que eu falei para vocês, de apagamento do motor. Se sua volatilidade for alta, né? Vamos lá, outro caso. Este se vaporizará antes de sua entrada no motor, dificultando seu bombeamento, além do enorme risco de explosão, né? Então a gente comentou ali sobre um aditivo para diminuir
né, a capacidade de explosão dele. Então aqui imaginem um risco de explodir dentro do motor. Poder calorífico. Essas propriedades são responsáveis para se obter a maior potência por quilolitro de combustível. Então, o poder calorífico da gasolina é superior ao álcool. Portanto, os motores movidos a etanol apresentam maior consumo de combustível. Aí, para quem não sabia, por que quando eu coloco álcool, né, etanol, no meu carro, o combustível acaba antes? É porque o poder calorífico da gasolina é superior ao álcool. Galera, falamos aqui na primeira parte sobre combustível, tipo de combustível. Falamos agora sobre características da gasolina de aviação e suas propriedades. Terminamos nossa segunda parte. Até a próxima parte, a terceira. Valeu, muito obrigado, até lá.